Os relacionamentos não foram feitos para durar e agora você vai entender o motivo. Sabe aquela frase da Bíblia que diz assim, a mulher tem que ser submissa ao homem. Não se trata de a mulher se diminuir para caber no mundo do homem, e sim porque as mulheres naturalmente são atraídas por homens superiores a elas. É por isso que as mulheres infernizam os homens, principalmente aqueles que não têm controle sobre a situação. É para testar se elas de fato estão com um homem poderoso. Todo primata, todo bebezinho, criança faz isso. Testa limites. Quando a mulher começa a dominar o relacionamento, ela começa a perder a atração. E aí busca um psicólogo, terapia de casal. O que será que está acontecendo? Eu quero manter o meu relacionamento, eu não quero ser perdedora socialmente. Uma mulher que perdeu o marido é vista com maus olhos pelas pessoas e elas fazem de tudo, mesmo o relacionamento muitas vezes estando tóxico, para não transparecer a verdade. Só que tem um problema grave com isso daí. O homem não vai gerar atração na mulher se ele não se comportar de uma forma atraente, se ele não ter o controle da situação, se a mulher não sentir poder nele. Existe no cérebro uma programação feita através de milhões de anos de evolução que faz a mulher sentir atração por determinados comportamentos que desencadeiam essa atração. Se o homem perdeu esses comportamentos devido aos condicionamentos sociais, religião ou devido à fraqueza realmente, a mulher vai se afastar. E aí não adianta nada ficar conversando de forma lógica para tentar reestabelecer essa atração. Não vai adiantar nada. E tem o fato de que mais de 95% de todos os animais do planeta Terra não são monogâmicos. Os primatas não são monogâmicos nem pensar. Os seres humanos são primatas. Sabe o pinguim, que tem toda uma mitologia de que é um animal casalzinho perfeito? O pinguim é monogâmico temporário. Depois que o filhotinho cresce, cuida um pouquinho, cada um vai para o seu lado e começa tudo outra vez, com outros pares. Os que são monogâmicos de fato é uma ínfima minoria. Não faz parte da estrutura dos animais viventes no planeta Terra, a monogamia, e definitivamente não faz parte da estrutura dos primatas. As mulheres querem os poderosos, só que eles são muito pouco em relação aos outros homens, e aí existe a estrutura casamento para equalizar essas oportunidades reprodutivas. Fato é que um homem poderoso, para a evolução da espécie, ele é uma joia rara, e o incentivo que a evolução instalou através do cérebro do homem é para que ele deseje outras mulheres, cada vez mais. Se um homem acabou de ter relação com uma mulher e ele está enjoado, não quer mais, se trocar a mulher, imediatamente ele vai ficar animado. Isso acontece com um homem, com um macaco, com um rato. Por outro lado, os homens também querem as mulheres bonitas de fato, as atraentes, só que elas são muito poucas em relação à grande maioria. Isso faz com que essas mulheres bonitas sejam disputadas. Só que entra uma questão interessante aí. Como a mulher é atraída por poder, muitas vezes ela se relaciona com um homem poderoso, só que não é tão atraente, geneticamente não é interessante para a evolução da espécie. Então existe um conflito entre o poder estar longe da morte e o homem atraente. E a mulher fica dividida. Então você vê até em primatas o macho alfa sendo traído por outro macaquinho ali esperto, sorrateiro, que consegue pescar essa fêmea. E as mulheres ficam em um dilema cerebral. Fico presa em um relacionamento por o homem ser poderoso, mas também, quando estou no período fértil, vejo um bonitão e sinto uma forte atração. Na hora que eu sinto a atração, a dopamina vai lá no meu cérebro e atenua o meu raciocínio lógico. Eu fico mais inclinada, a mulher evidentemente, a ceder àquele forte impulso, porque eu estou em um momento chamado pelos psicólogos, neurocientistas, de um momento quente e não em um momento racionalizado. Ou seja, a chamada traição é apenas mais uma situação apresentada pela biologia, pelo cérebro. É uma estratégia evolutiva para conseguir aquilo que as pessoas querem. O casamento inibe essa ação apenas para organizar a sociedade e a gente cresceu internalizando essa informação de que sair com outros parceiros é errado, quando na verdade é uma tendência cerebral. Sabe o apaixonamento, o amor? O apaixonamento é uma química agindo no cérebro fazendo gerar um vício, como se fosse uma compulsão.
A pessoa de fato só tem olhos para aquela e fica interessada exacerbadamente para propiciar a cópula. Propiciando a cópula, propicia também a possibilidade de concepção. E essa estratégia é brilhante por parte da evolução da espécie e você não tem como se blindar. Mas e o amor? O amor é outra química, outro estágio programado pela evolução da espécie também, que faz esse casal ficar vinculado por tempo suficiente até que a criancinha tenha se desenvolvido. É por isso que você vê muitos casamentos em que não existe mais aquela química, enjoa de fato, mas as pessoas permanecem juntas porque existe um contrato registrado e também um contrato não físico, mas social. Moral da história: você está se comportando de acordo com regras estabelecidas muito antes de você existir. Aquilo que você faz, o seu aniversário, o que você compra, onde você vai, a hora sua de descanso, o que você faz, tudo é programado. Você não escolhe praticamente nada. Você compra quando mandam comprar, você dirige quando mandam dirigir, você se comporta conforme as datas, os feriados e as regras. É assim que funciona. É por isso que é muito difícil um relacionamento de longo prazo dar certo, porque não faz parte da estrutura biológica. É uma forçação de barra devido ao contexto social.